Você não achou que ia se livrar tão fácil assim, achou? Aqui no War Fronts, quase passamos uma semana inteira sem um episódio sobre o Irã. Foi uma boa época porque eu estava de férias. Parecia que talvez conseguíssemos mudar de assunto até o fim de semana passado. Mas hoje, Irã e Estados Unidos voltaram a se enfrentar. Se não tão intenso quanto a primeira rodada da Operação Fúria Épica, está bem perto disso. Washington atingiu mais de 300 alvos no país em 3 dias, enquanto o Irã tenta acompanhar lançando drones e mísseis contra países do Golfo. E aquele memorando de entendimento que deveria intermediar a paz na região, bem, parece que já era. E considerando que o presidente Trump está prometendo escalar ainda mais a situação daqui para frente, inclusive com ataques à infraestrutura inimiga, podemos estar prestes a enfrentar outra guerra total. De volta novamente. O que deu errado desta vez para voltarmos à estaca zero? Bem, não foi exatamente um único incidente, mas sim um aumento constante em trocas limitadas de ataques e retaliações que, no fim das contas, parecem ter levado ao fim do memorando de entendimento. Como de costume, os pontos de discórdia desta vez se concentraram no Estreito de Hormuz e em como a navegação comercial que passa por ali deveria ser tratado. O Irã insiste há tempos em cobrar taxas de serviço para navios passarem, e os Estados Unidos respondem: claro que não, meu amigo, nem pensar. O estreito era responsável por cerca de 20% do suprimento mundial de petróleo antes de 28 de fevereiro e logo se tornou um dos principais instrumentos de pressão da República Islâmica sobre os Estados Unidos, aliados do Golfo, e, consequentemente, o mundo. Depois de uma demonstração como essa, o Irã ficou decidido a exercer o máximo controle sobre a via marítima, custe o que custar. Tudo isso levou a várias rodadas de idas e vindas entre os Estados Unidos e o Irã, que vem se intensificando nas últimas semanas. Cada rodada seguiu mais ou menos o mesmo padrão. O Irã atirou contra uma embarcação que navegava perto da costa de Omã, fora da área sob seu controle, onde proibiu o uso por navios. Os Estados Unidos bombardeavam alvos no Irã em resposta, enquanto a República Islâmica atacava países do Golfo. Isso mais ou menos se repetiu até a semana passada, quando o guarda revolucionária iraniana atingiu e danificou seriamente o GFS Galaxy. O navio pegou fogo e um tripulante segue desaparecido. A paciência de Washington já se esgotava. O principal objetivo do acordo, além dos 300 bilhões de dólares em financiamento internacional para o Irã, era restabelecer o tráfego no Estreito de Hormuz. E mesmo assim, depois de tudo isso, os navios continuavam sendo atacados, e o Irã não cedia nem 1 centímetro nas taxas. Algo precisava ser feito. Você pode imaginar o que isso significava. Os bombardeios aumentaram no fim da semana passada e no fim de semana, com o Comando Central dos Estados Unidos dizendo ter atingido mais de 300 alvos em 3 dias. Não é o mesmo nível de bombardeio do início da guerra, mas representa uma escalada significativa. Como os alvos estavam principalmente na costa e não espalhados pelo país, fica claro que não eram apenas ataques pontuais. Parte de um esforço para reduzir a capacidade do Irã de atacar navios no estreito, essa fase marcou o primeiro uso de barcos não tripulados americanos em combate. No domingo, 3 drones Corsair, fabricados pela empresa Saronic, seguiram sem tripulação a bordo até o porto de Bandar Abbas, onde explodiram uma instalação de manutenção de submarinos e navios. Washington usava esses drones só para funções não letais, como resgatar a tripulação de um helicóptero Apache abatido este ano nos estreitos. Como os Estados Unidos vêm se defendendo de drones iranianos desde o início da guerra, os ataques de domingo podem marcar uma virada, mostrando Washington levando mais a sério o uso de veículos de superfície não tripulados, além de drones aéreos como o Lucas, quase idêntico ao Shahed 136 do Irã. Curiosamente, além de Washington e Jerusalém, relatos indicam que outros países do Golfo também atacaram no fim de semana. Relatos anteriores diziam que os Emirados agiram em autodefesa, mas novos rumores indicam que mais países do Golfo estariam prontos para reagir contra a República Islâmica após meses de ataques. O Irã, por sua vez, esteve atirando o tempo todo. Todos os estados do CCG, exceto a Arábia Saudita, passaram o fim de semana desviando e abatendo drones ou mísseis.
Embora Teherã diga mirar só bases militares dos Estados Unidos na região, não tem sido cuidadoso e projéteis frequentemente atingem infraestrutura civil. O Catar, por sua vez, estava tentando trazer as duas partes de volta à mesa de negociações até o momento em que o IRGC declarou novamente o estreito fechado, quando Trump anunciou que iria restabelecer seu bloqueio aos portos iranianos. O bloqueio é relevante, pois era um dos principais instrumentos de influência de Washington sobre a República Islâmica, e figuras dispostas a negociar com os Estados Unidos tentavam evitá-lo ao máximo. O Irã depende da venda de petróleo para sua receita, e durante o bloqueio, suas exportações foram drasticamente reduzidas. Às 16 horas, ontem, no horário do leste dos Estados Unidos, o bloqueio foi restabelecido oficialmente. Nada disso, porém, resolveu o maior problema da região neste momento. Depois de centenas de alvos atingidos, Hormuz continua travado. Antes de discutir se Washington pode tomar o estreito à força, uma palavra sobre nosso site de assinantes frontes.com, onde exploramos profundamente o Oriente Médio e outros temas. Por apenas $5 por mês ou $50 por ano, você tem acesso a 2 artigos escritos por especialistas, além de 2 vídeos toda semana, além de uma série de podcasts que vão desde a nossa Middle East Roundtable até um espaço rotativo de analistas que apresentamos em um programa chamado Due South. Isso é fronts.com. E agora, vamos voltar para a confusão que é o Estreito de Hormuz. Tomando Hormuz. Sobre o Estreito de Hormuz, alguns questionam se o Golfo poderia contornar o estreito por completo e escoar seu petróleo por outras rotas. É fácil ver o motivo disso ser atraente. Temos até um episódio só sobre esse tema. E considerando que 300 bilhões de dólares parecem ter sido insuficientes para convencer Teherã a abrir o estreito, não é exatamente difícil entender por que o resto do mundo pode acreditar que algumas abordagens não ortodoxas possam ser necessárias. Na verdade, há precedente para esse tipo de operação. Durante a guerra Irã-Iraque, nos anos 1980, Teherã basicamente passou a atacar qualquer embarcação originária do Kuwait que estivesse operando em Hormuz ou nos arredores. Na época, o Kuwait estava ajudando Saddam Hussein, do Iraque. É uma história muito longa. Os Estados Unidos consideraram isso uma ameaça à navegação internacional e intervieram. Com a Operação Ernest Will, mudaram a bandeira dos petroleiros do Kuwait e os escoltaram em segurança, o que teve algum sucesso. Escoltaram cerca de 270 navios em mais de 100 comboios durante cerca de um ano. O problema aí, claro, é que antes da guerra, o Estreito de Hormuz, em 2026, registrava uma média de mais de 100 travessias por dia, o que realmente começa a esfriar esse tipo de pensamento. Os Estados Unidos, ou qualquer país, não possuem poder naval suficiente para escoltar tantas embarcações com proteção adequada contra o fogo iraniano. Meses atrás, especialistas sugeriram que seriam necessários até 12 navios de guerra para escoltar um comboio de 10 embarcações, e mesmo para as embarcações que o Ernest Will conseguiu levar até o final, algumas delas só conseguiram chegar por pouco. No primeiro comboio da operação, o superpetroleiro Bridgeton colidiu com uma mina, e em outro incidente, o USS Samuel B. Roberts quase afundou em situação parecida. Para dar um contexto, comparar o Irã dos anos 80 com o Irã de 2026 em termos de equipamentos militares e capacidades é como comparar os Estados Unidos com a Costa Rica, sabe, aquele país que não tem forças armadas. Quer dizer, talvez não seja tão dramático assim, mas você entendeu a ideia. Naquele período, o Irã ainda se recuperava da Revolução de 1979, sofria grandes perdas para as forças de Saddam Hussein e não tinha muito poder de fogo de sobra para o estreito. A Operação Ernest Will encontrou cerca de 9 minas espalhadas por uma rota de navegação em sua primeira tentativa. E enquanto essas minas eram deixadas junto com navios iranianos circulando e atirando abertamente em qualquer coisa que desse a menor pista de ligação com o Kuwait, claramente não foi o melhor momento da República Islâmica. Essa mudança dramática se deve em grande parte ao fato de o Irã basicamente ter aperfeiçoado a arte da guerra assimétrica. No centro disso tudo está o programa de drones deles, é claro, que se mostrou incrivelmente difícil de parar, já que eles conseguem produzir tantos drones a um custo tão baixo.
Os Estados Unidos e seus aliados regionais, por outro lado, têm sido extremamente vulneráveis a esses ataques devido à dependência de derrubá-los com interceptores extremamente caros e difíceis de produzir que foram projetados para uma época diferente. O interceptor Patriot custa cerca de 4 milhões de dólares por disparo e leva até um ano para ser produzido, enquanto um drone Shahed iraniano custa 20 mil dólares e pode ser produzido em massa rapidamente. Para os Estados Unidos, a matemática não fecha. Qualquer operação para reabrir Hormuz seria uma batalha difícil. Novamente, como a diplomacia falhou antes, Washington pode decidir que é hora de dizer: dane-se, vamos tentar. Seria uma grande aposta e poderia deixar os Estados Unidos ainda mais fracos perante a República Islâmica caso não funcione. Mas eles ainda podem tentar. Especialistas comentam sobre o que os aguardaria e o que seria preciso para isso ocorrer. Jason Campbell, do Middle East Institute, ex-funcionário do Pentágono e da Rand Corporation, disse abertamente: o que Washington há muito tempo vem negando entraria em jogo em qualquer conflito com a República Islâmica, citando: é muito difícil imaginar qualquer cenário em que você possa garantir satisfatoriamente o Estreito de Hormuz sem forças terrestres. Então chegamos a esse ponto. Isso não significa que os Estados Unidos enviarão tropas, mas é válido discutir essa possibilidade dado o tamanho provável da operação. Segundo Campbell, pela extensão da costa iraniana perto do estreito, Washington teria que mobilizar dezenas de milhares de soldados para a operação. Michael Eisenstadt, do Washington Institute, também é pessimista e afirma que tal operação prenderia grande parte da frota americana por tempo indefinido. O Irã só precisaria ter sorte uma vez em 100 ou até uma vez em 1000 ao lançar qualquer um de seus drones contra o tráfego marítimo internacional de qualquer ponto de sua costa. As forças americanas precisariam impedir ou interceptar todos os lançamentos para manter certa normalidade no Estreito de Hormuz. Se quaisquer forças dos Estados Unidos permanecessem no país ao longo da costa, e para que isso funcionasse, quase certamente teriam que permanecer em algum grau, elas certamente sofreriam ataques iranianos frequentes. E tudo isso tendo em mente a primeira regra da defesa aérea: nenhum sistema tem uma taxa de sucesso de 100%. Isso é difícil de justificar para qualquer presidente, mas será ainda pior para Trump, que sempre defendeu não iniciar novas guerras. Isso sempre foi mais complicado do que se supunha no início. Ele passou praticamente toda a sua vida adulta criticando o Irã e ordenou o assassinato do general iraniano Qassem Soleimani em seu primeiro mandato. Mas essas nunca foram guerras longas e prolongadas, e mesmo que continue improvável que ele se comprometa com um número significativo de tropas terrestres nessa campanha, parece cada vez mais que ele entrou em uma briga da qual não vai conseguir sair tão cedo. Sem rendição, não é todo dia que vemos países conseguirem a promessa de receber 300 bilhões de dólares, depois passarem algumas semanas pensando a respeito só para voltar e dizer: acho que vamos recusar. Embora a situação com o Irã seja um pouco mais complexa, não distorce totalmente a abordagem do regime. Em parte, essa lógica vem dos cargos recém-preenchidos no governo iraniano, onde jovens linha-dura mais radicais sucederam figuras mais velhas que foram eliminadas nos estágios iniciais da guerra. As mortes deles fortaleceram muito a linha-dura da Guarda Revolucionária Islâmica contra políticos mais pragmáticos que eram um pouco mais abertos a negociar com Washington. Esses novos indicados têm insistido que, como Hormuz é tão importante para a segurança do regime, eles precisam garantir que o Irã possa manter o controle máximo sobre todo o estreito para sempre, dizendo literalmente dominar o estreito a qualquer custo. O interessante é o apoio que esses linha-dura têm no Irã, não só dos xiitas mais conservadores, que há muito são a base da República Islâmica. Ontem, o Wall Street Journal publicou um artigo mostrando como uma nova onda de nacionalismo iraniano está transformando pessoas antes críticas ao regime em apoiadoras de uma postura mais linha-dura. Um empreendedor de 34 anos foi espancado tão severamente pelas forças do regime nos protestos de 2022 que, segundo relatos, ficou dias sem se mover e também foi atingido por gás lacrimogênio nos protestos de janeiro. Agora, posa para fotos de uniforme após se alistar nas Forças Armadas do Irã.
Apesar de ser uma conversão extrema, ele não é o único. Há o caso de uma professora de 40 anos que participou dos protestos anti-hijab em 2022 e agora apoia o regime em manifestações em Teherã. Essa facção recém-empoderada e mais linha dura adotou postura surpreendentemente branda diante dos protestos quando criticaram o regime ou certos funcionários. Esses são os funcionários mais favoráveis à negociação. Claro, ainda assim, não iríamos arriscar fazer uma passeata em Teherã pedindo a volta do Shah. No funeral de Ali Khamenei, esse fenômeno ocorreu em alguns momentos distintos. Quando o presidente Pezeshkian, um defensor das negociações com o Ocidente e um frequente opositor do IRGC, apareceu, foi recebido com gritos de morte aos traidores. O ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, foi seguido por uma multidão com bandeiras vermelhas, símbolo de vingança, que o chamava de desonrado por estar disposto a fazer concessões ao Ocidente. E embora o regime não seja exatamente popular aqui, ele não está no mesmo estado em que estava em janeiro, quando a República Islâmica enfrentava alguns dos protestos mais intensos e generalizados de toda a sua existência. Isso, é claro, apesar do agravamento das condições econômicas no país, que já começou o ano em uma situação tão ruim quanto se pode imaginar. Esse talvez seja o maior problema da estratégia de Washington. Tanto a Operação Fúria Épica quanto a nova operação partem da ideia de que há descontentamento generalizado no Irã com o regime. Com bombardeios, pressão econômica ou ambos, os Estados Unidos tentariam forçar Teherã a aceitar a realidade e ceder, mas, curiosamente, parece ter ocorrido o contrário. O nacionalismo pode ser uma droga e tanto, afinal. Se a República Islâmica já era teimosa nas negociações antes da guerra, mesmo com protestos pelo país, é difícil imaginar que serão mais conciliadores com Washington tão cedo. Para onde as coisas vão a partir daqui é realmente incerto. Está bem claro que o memorando de entendimento está ou morto ou em estado crítico, e os Estados Unidos estão dispostos a voltar à ação militar. O presidente Trump notificou formalmente o Congresso de que está iniciando o que ele argumenta ser uma nova guerra com o Irã, o que pela lei dos poderes de guerra lhe concederia mais 60 dias para usar a força militar que considerar adequada sem aprovação do Congresso, junto com a opção de estender por mais 30 dias se necessário. Essa alegação é duvidosa juridicamente, mas dificilmente será resolvida em breve. Trump também ameaça ampliar ataques à infraestrutura iraniana, incluindo usinas de energia. Embora ele não tenha histórico confiável de cumprir essas ameaças, feitas com frequência durante a Operação Fúria Épica, desta vez parece um pouco diferente. Naquela época, um acordo era teoricamente possível. Se 300 bilhões de dólares não bastam para conquistar os iranianos, Trump pode acabar cumprindo as ameaças, afinal. Obrigado por assistir.